Certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade, né, às questões. Deixa eu me arrastar para cá. Pronto, ficou melhor. Então, na questão, na página 21, eu tenho uma questão número 1 que fala assim: determine o valor G. Aí, letra A, raiz quadrada de 100. Letra B, raiz quarta de 256. Letra C, raiz, mais ou menos, raiz de 25, raiz quadrada de 25. Na letra D, menos raiz quadrada de 144. Na letra E, raiz cúbica de menos 8. E na letra F, 3, raiz quadrada de 16. Bora lá ver como é que a gente vai fazer isso daqui. Então, deixa eu aumentar aqui minha tela. Na letra A, eu tenho raiz quadrada de 100. Sugiro para vocês sempre, quando a gente for fazer as raízes, faça por meio de fatoração. É mais simples, certo? Você encontra o valor, né? Pode ser qualquer raiz, você tem como fazer por meio de fatoração. E aí a gente vai fatorar. O que é fatorar? Fatorar é dividir. Então, a gente vai dividir esses valores por números primos. Então, como é que a gente divide números por números primos? A gente começa, né? Os processos de número primo. Quem são os números primos? O número primo é o 2, é o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. Número primo é aquele número que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, a gente começa aqui pelo primeiro número primo. Eu posso dividir ele por 2? Se eu puder, você começa por 2. Aqui dá para dividir. Aí, a gente vai dividir 100 dividido por 2, que vai dar 50. Ainda pode dividir por 2 o 50? Pode, aí a gente divide. 50 por 2 dá 25. Aí, aqui o 25 já não dá mais para dividir por 2. Então, a gente tenta dividir ele pelo próximo número primo. Eu verifico. O próximo número primo é o 3. Dá para me dividir ele por 3? Não tem como eu dividir 25 por 3. Aí, o próximo número é o 5. Aí, eu vou dividir o 25 por 5, que dá. Os números divididos por 5 são os que terminam em 0 ou 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. E 5 por 5 que vai dar 1. Esse valor daqui a gente encontrou, né, da fatoração de 100. Aí, como é quadrada, né, eu tenho que era raiz quadrada, esse quadradinho indica que tem um 2 aí no meu radical, eu vou agrupar os números de 2 em 2. Aí, eu vou agrupar números iguais, viu? Não pode ser números diferentes. Então, agrupo e tiro apenas um número. O que é que significa isso? 2 vezes 2 dá 4. Qual é a raiz de 4? É 2, certo? 5 vezes 5 dá 25. Qual é a raiz de 25? É 5. Então, isso indica isso. Por isso que eu agrupo de 2 em 2, né? Que é a raiz quadrada, que eu tô querendo, e tiro apenas um número. E aí, esse número que eu tirei, eu multiplico um pelo outro. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Isso indica que a raiz quadrada de 100 é 10, certo? O que é que significa? Que 10 vezes 10 dá 100. Na letra B, deixa eu pegar aqui. Na letra B, eu tenho raiz, e aí eu vou ter raiz quarta de 256. Aí eu faço o mesmo processo de fatoração. 256, né? Vou fatorar ele. Aí, por 2, dá para me dividir por 2? Dá. Vamos dividir ele por 2, aqui vai dar 128. Ainda dá por 2? Dá, que dá 64. Dividido por 2, que vai dar 32. Por 2, 16. Então, o último número que eu tenho que encontrar é 1. Aí, eu vou dividindo até encontrar esse 1, ó. 8. Aí, 8 por 2, que dá 4. Vou colocar aqui nesse lado. 4. Continuando aqui. 4 dividido por 2, que vai dar 2. E 2 por 2 dá 1. Observa aqui agora que eu tenho 4, né? O índice aqui meu é 4. Então, eu tenho que agrupar os números de 4 em 4. Aí, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, agrupo, tiro 1. Aí, 1, 2, 3, 4, agrupo, tiro outro. Então, aqui eu vou ficar com 2
vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Isso indica que a raiz quarta de 256 é 4, certo? Nesse processo. Isso quer dizer o quê? Que 4 elevado a 4 dá o 256. Vamos para o outro, que é na letra C. Na letra C, eu tenho mais ou menos. E eu tenho raiz de 25. A gente já sabe que a raiz de 25 é 5, né? Então, eu tenho mais ou menos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou conservar esse mais ou menos e o 5. Isso indica o quê? Que tanto pode ser esse 5 positivo ou esse 5 negativo. Minhas letras estão lindas nesse aplicativo. Bora aqui. Continuando. Na letra D, eu tenho menos. Deixa eu colocar ele aqui. Na letra D, eu tenho menos raiz de 144. Aí, a gente vai fazer por meio de fatoração esse 144. Bora fatorar ele. Aí, eu posso dividir ele por 2, né? Que vai dar 72. Dividido por 2, que dá 36. Por 2, que vai dar 18. Dividido por 2, que vai dar 9. Aí, chegou aqui, eu não posso mais dividir o 9 por 2. Aí, eu mudo, né? Vou por 3. Por 3, que vai dar 3. Por 3, que vai dar 1. Tenho que encontrar sempre esse 1 no final. Aí, como é quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2 os números. Então, o que é que vai identificar a quantidade de vezes que eu vou agrupar os números iguais? Vai ser o número que vier aqui. No caso aqui, né, no índice do meu radical. Então, é o 2, então eu vou agrupar de 2 em 2. Eu agrupo, né? Deu certinho aqui, ó. Só os números iguais, viu? Que eu posso agrupar. Tiro um número. Os números que eu tirei, eu vou e multiplico um pelo outro. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, fico com raiz de 144 igual a 12. Observe que eu tenho um menos aqui, né? Eu já sei que é 12, então, bora apagar aqui, só pra desembolar isso. Então, eu tenho esse menos ali. Então, como é que vai ficar ali minha resposta? Aí, eu vou conservar esse menos e colocar o resultado, que é 12. Então, menos 12, certo? Bora para a letra E agora. Na letra E, eu tenho raiz cúbica de menos 8. Pode tirar a raiz cúbica de menos 8? Pode. Sempre quando aqui for negativa, minha base for negativa e meu índice for um número ímpar, né? Eu tenho como eu tirar, né? Fazer a fatoração e encontrar resultado para essa fatoração, para esse resultado que está aí no meu radicando. Porque os números, quando eles são feitos os jogos de sinais, né? Números ímpares, quando eu elevo, se o expoente for ímpar, né? A base, ela continua negativa. Não teria como se fosse uma raiz quadrada, por exemplo, porque sempre quando a gente vai fazer o jogo de sinal, né, uma raiz quadrada, uma raiz quarta, quando esse índice aí for par. Então, não tem como, porque por conta desse jogo de sinais, a gente nunca vai encontrar, né, em números pares, em números semelhantes assim, até onde é que a gente vai multiplicar, a gente não vai encontrar um resultado negativo no final, e sim um resultado positivo. Então, o 8 é o mesmo processo, a gente faz a fatoração desse 8, né? Então, por 2 que vai dar 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como é 3 que eu tenho aqui, então, vou agrupar ele de 3 em 3. Observe que eu só encontrei um grupo. Então, esse grupo já é a própria raiz, né? Então, esse grupo aí que eu já agrupei, já encontrei apenas um número, então, já é a minha raiz cúbica, né? Então, aqui a gente vai colocar aqui, né? Aí, como é menos 8, então a raiz cúbica fica menos 2. Foi o número que eu encontrei na hora que eu agrupei. Esse menos 2 aqui significa que se eu pegar o menos 2 e elevar ao cubo, eu vou encontrar o menos 8, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Então, esse processo. Bora aqui para a letra F agora.
Na letra F, observe que eu tenho um pouquinho diferente ele. Eu tenho um número fora do radical, que é o 3, e dentro do radical eu tenho 16. Então, eu tenho raiz quadrada de 16, que a gente já sabe que é 4. 4 vezes 4 dá 16. Mas o que é que eu vou fazer com esse 3? Esse 3, ele tá multiplicando pela raiz. Então, aqui, ó, é um sinal de multiplicação. Então, 3 vezes raiz de 16. Então, quem é a raiz de 16 é 4, que a gente já sabe. Então, a gente vai multiplicar. 3 vezes 4 dá 12. Então, ficaria essa resposta. Certo? Então, esse daí foi a questão número 1.